a gente tá muito feliz aí por mais um episódio. Irmão, conta pra gente aí, aproveitar que a gente já falou de todo mundo que tinha pra falar. Como é que tu foi parar na Alemanha, irmão? Cara, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Também, por ser um podcaster, parabenizar pelo teu esforço aí. Eu que tô aqui vendo a tua montagem de cenário, o teu corre, teus patrocinadores. Então, muito feliz por estar fazendo parte aí desse teu projeto. Tu comentou que a gente está fazendo uma conexão aí Brasil-Alemanha. Eu até vou um pouco mais longe, Araruama, Uruguaiana, porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então primeira vez aqui na cidade. Agradeço de verdade pelo convite. Tamo junto, irmão. Acompanho já o teu trabalho há um tempo, por ter alguns amigos que participaram aqui de alguns capítulos contigo e acho que o teu trabalho é de muita qualidade, então fico feliz por estar fazendo parte desse capítulo. E, cara, eu avançar um pouquinho a minha história e pular de Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul, para a Alemanha, eu acho que é um pouco acelerado, mas a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre a minha experiência aí na Europa, que já são alguns anos. E como tu mesmo me apresentou aqui, eu sou educador físico, né, desde 2013, e tô aí aberto a perguntas e aberto a trocar essa ideia contigo hoje. É isso aí, meu irmão. E como é que foi essa tua ida, cara? Tu é do Sul, né? Achei que tu fosse aqui do Rio. Não, sou do interior do Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul. Então tu já tinha meio que um contato com a cultura alemã, que era muito forte naquela região. Não era nada muito novo pra você. Como é que era isso ali na tua terra? A minha cidade, ela é fronteira oeste, então ela faz fronteira com a Argentina. Uhum. Então eu tive um pouco mais de contato desde pequeno com a cultura latino-americana. Vamos falar de Argentina, de ir à Argentina direto. A parte de Santa Cruz do Sul, essa parte aí sim é um pouco mais alemã, uma cultura um pouco mais alemã, mas é mais afastado da minha parte. E a minha primeira experiência na Europa foi em 2011, né? Como eu comentei, eu sou educador físico, então eu fiz um ano da minha graduação em Portugal, na cidade do Porto. Estudei lá na Universidade do Porto, e essa foi a minha primeira saída, mas aí como estudante ainda, abrindo um pouco mais a minha cabeça para a Europa, conhecendo pela primeira vez, e aí já vão aí bons 10 anos. Então você foi como estudante e ficou, ou tu foi, conheceu, voltou e depois decidiu ir de vez? Fui como estudante, fiz 2 semestres lá, fiquei um ano morando na cidade do Porto, voltei, fiz mais 2 anos de graduação e me formei, né, me graduei. E eu tive a minha primeira experiência aí já como graduado e aí já com atletas de futebol, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Eu fui para Kiev, na Ucrânia. Aí bem longe também. Caraca, Ucrânia, irmão. Ucrânia. E aí já trabalhando com futebol e tal? Já trabalhando. A minha primeira experiência então na Europa foi em Portugal como estudante, mas a minha primeira experiência profissional foi em Kiev, né, capital da Ucrânia, onde eu já estava inserido no meio do treinamento funcional e eu fui lá atender alguns atletas brasileiros. Quem gosta e acompanha o futebol europeu sabe que o Shakhtar Donetsk é uma grande colônia de jogadores brasileiros e a empresa que eu trabalhava à época, o time Villeroy, que é uma das referências aí no treinamento funcional no Brasil, enviava treinadores para diversos países da Europa para atender atletas. E nessa oportunidade, então, eu acabei indo para a Ucrânia, para Kiev, em 2015. E aí você já sai, então, daqui com um emprego certo? Ou tu foi e lá tu se resolveu? Não, eu era empregado, funcionário da empresa com o polo, né, com a empresa principal em Porto Alegre. Então, eu era treinador de treinamento funcional na sede de Porto Alegre. Entendi. E então os atletas contactavam a empresa e a empresa designava professores para diversos países do mundo. Então eu fui designado para trabalhar na Ucrânia, mas já era funcionário da empresa. Ah, entendi. E, cara, como é que foi a tua história com a educação física, assim? Como é que você cai na educação física? O que te motivou? Eu vejo, eu gosto muito de gravar os meus podcasts, né, mas também de ouvir. Então eu escuto diversas histórias de pessoas que mudaram de profissão ou que fizeram 2, 3 graduações até se encontrarem na profissão. Eu posso, sem hipocrisia aqui, dizer que eu sempre soube o que eu quis fazer. O meu contato com o esporte é desde pequeno. Eu jogo futebol desde 3, 4, 5 anos. E a gente costuma dizer nesse mundo da educação física e do futebol que vai chegando aquela idade crítica ali dos 15, 16, 17 anos, tu tem que escolher.
né? Então eu fui escolhido pela bola para não fazer parte desse meio. A bola automaticamente me excluiu, então aos 17 anos foi bem fácil a decisão entre jogar futebol e estudar. Eu fui atleta federado de futsal, joguei futsal por 3 anos, competi em alto nível no Rio Grande do Sul, em nível estadual, em nível sul brasileiro, mas nada acima da média. Ah, mas então tu não vingou foi no futsal, né? Não Isso, foi no futebol. Cara, eu já fiz aquelas típicas peneiras de futebol, onde tem, sei lá, 300, 400 crianças, tu joga por 10 minutos, toca na bola 2 vezes e os caras te mandam pra casa. Mas sou um apaixonado por futebol, cara, desde que eu lembro muito eu sou nascido em 89, então eu lembro muito da Copa de 94, eu tinha 5 anos, é muito marcante pra mim. A proximidade que o meu pai também, o amor que o meu pai me passou também sobre o futebol. Então a educação física sempre esteve inserida no meu meio, eu nunca pensei em ser outra coisa, dentista, advogado, eu sempre soube que eu queria trabalhar com esporte. Então 17 anos eu parei de jogar futsal, ingressei na universidade aos 18, me graduei, então eu tô inserido no meio do esporte desde muito pequeno mesmo, e sempre soube que eu queria trabalhar com esporte. E até é engraçado falar que a parte da graduação eu sempre quis ser treinador. Eu sempre quis ser o José Mourinho lá, o Guardiola. E durante a graduação eu fui começando a me identificar um pouco mais com a área da preparação física. Entendi. Tanto que a escolha para ir fazer esse intercâmbio em Portugal foi justamente porque Portugal é uma escola muito forte de treinadores. Eles formam treinadores da parte tática, são referência no mundo. Foi por isso que eu fui lá me aproximar e acabei vendo que realmente não era o que eu queria. De repente, mais pra frente, eu venho a ser Mas por que não foi? Qual foi a tua meio que frustração ali com essa Cara, parada? eu acho que, por exemplo, no Sul, por nós termos 2 clubes grandes, né, o Inter e o Grêmio, na capital, é muito complicado tu ter essa entrada, né? Tu vai ter que entrar lá num sub-8, sub-10, então o teu caminho para escalonar até chegar num sub-20, num time B, num profissional no sul do Brasil é muito complicado. Aqui no Rio de Janeiro talvez seja um pouco mais fácil por terem 4 equipes, ter mais oportunidade. Até equipes do interior que disputam o Campeonato Carioca. E no sul é um pouco mais complicado. Mas eu sempre gostei de treinar, eu gosto de correr, eu gosto de ver exercícios físicos diferentes, então eu acabei me identificando um pouco mais com essa parte do treinamento. Então também foi uma decisão sinceramente fácil assim de pular, de querer ser o treinador principal para virar preparador físico. E tu acha que dá pra tu conseguir tocar essa carreira de treinador sem ter tido uma carreira de jogador? Eu não sei, eu só ligo nessa parada total, mas Cara, o que eu vejo, alguns nomes são ex-jogadores, né? essa pergunta ela é emblemática assim dentro do meio do futebol, porque falando da minha geração novamente, o Carlos Alberto Parreira é campeão mundial em 1994, ele nunca jogou bola. Entendi. O Filipão é campeão em 2002, ele jogou, mas foi um jogador de nível médio para baixo. O Renato Gaúcho, por exemplo, que está hoje no Flamengo, foi um jogador de destaque e está se destacando também como treinador. Então, é muito difícil tu dizer se tu precisa ser jogador ou não. Eu acho que o jogador o ex-jogador, no caso, né, tem uma base de vestiário, sabe como lidar com o jogador, viver o dia a dia. Isso ele, teoricamente, está um passo à frente dos demais. Mas esses treinadores de hoje em dia estudam muito, têm muito acesso à informação, têm muito acesso à estatística. Então, eu não saberia te responder. Sinceramente, essa aí eu não sei te responder, não. Não, mas na base da opinião mesmo, assim, tua, tá ligado? Imagina que tu é jogador. Porque eu acho... gostaria de trabalhar com um ex-jogador. Com ex-jogador, né? ex-jogador. Uhum. Eu acho que passa mais credibilidade, tá ligado? Eu acho que tem muito daquela questão de você falar assim, irmão, tu nunca pisou num campo. Eu acho, por exemplo, agora, eu posso estar enganado, não sou assim, sou advogado, não tenho nada de futebol, pouquíssimo de Flamengo. Mas agora o Renato Gaúcho, eu acho que ele tem muito mais moral pra chegar, botar uma molecada que, pô, fez o que fez em 2019 e falar, não, vocês vão fazer isso aqui agora. Porque o cara também teve a história. Tu vai domar um Gabigol como? Se tu nunca pisou num campo, entendeu? Com certeza. Existem também as questões dos ex-jogadores que ainda têm uma mentalidade de jogador. Uhum. Então eles continuam tratando os seus comandados como se eles fossem companheiros de clube. E isso também gera uma certa ingerência dentro de um vestiário.
Entendi. Então tem os prós e os contras, com certeza. Dentro de um treinador um pouco mais tático, que gosta mais de esquemas de jogo, o próprio Guardiola hoje, que é uma grande referência aí, quem lembra dele no Barcelona, ele foi um jogador mediano, né? Não foi um jogador de grande destaque. Fisicamente era um jogador que também pouco se destacava, mas hoje em dia, com a experiência do vestiário, mas também com a parte do estudo, é um cara que conhece muito de tática, e por isso ele é quem ele é a referência que ele é. Entendi. E aí tu desiste então da carreira de técnico e vai pra carreira de treinador, de Preparador físico. preparador físico. Uhum. E qual foi teu primeiro contato assim, com o clube? O primeiro clube que você preparou atletas, qual foi? Cara, eu trabalho desde 2015 com preparação exclusiva para atletas. Entendi. Então eu não tenho vínculo nenhum com o clube. Ah, entendi. Entendeu? Nesse quesito aí dessa empresa que eu trabalhava, nós éramos designados para atender atletas, não o clube. Entendi. Então é sempre um trabalho complementar ao que eles fazem no clube. Tu imagina que o atleta treina no clube no turno da manhã e no turno da tarde ou noite ele vai estar trabalhando comigo. Então eu vou estar fazendo esse complemento ao que ele faz no clube. A atividade principal dele é o clube. Entendi. Então eu sou a parte complementar. E aí ele faz isso por conta dele ou é o clube que... Dele. Todos os atletas que buscam esse serviço, ou é o empresário que sente que o atleta tem essa necessidade de um algo a mais, ou o próprio atleta tem essa consciência e ele vai atrás de um profissional. Entendi. E como é que foi os primeiros jogadores que tu treinou assim? Era uma galera mais baixa, não vou dizer baixo clero, mas uma molecada que não tinha tanta expressividade ainda? Eu trabalhei com atletas que... Essa minha experiência, a primeira experiência lá na Ucrânia, meu primeiro contato, eram atletas relativamente bem conhecidos aqui no Brasil. E na Ucrânia, obviamente, eram ídolos, né? Porque jogadores contratados do Brasil a peso de ouro para jogar num país um pouco mais periférico da Europa. Então, aqui eram conhecidos, por exemplo, o Wellington, nem se eu não me engano, ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Uhum. Então, pô, esse cara, ele é ídolo aqui no Fluminense, ele é conhecido, trabalhei com ele. O Tyson hoje até retornou pro Internacional. O Tyson é campeão da América pelo Inter. O Tyson jogou a Copa do Mundo pelo Brasil. O Marlos jogou no São Paulo aqui, se naturalizou ucraniano e jogou a Eurocopa pela Ucrânia. O Fred hoje tá no Manchester United. O Bernard foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, jogou a Copa também. O Alex Teixeira jogou aqui no Vasco. O Dentinho é ídolo no Corinthians até hoje. Então são jogadores conhecidos no Brasil, não de grande expressão na época, mas na Ucrânia eram ídolos total. Teve um cara que tem Cabo Frio agora, eu fui pesquisar qual era dele, a gente tá tentando contato com ele, trazer ele aqui. Uhum. Ele era o Alex Gol. Ele jogava no Ponte Preta, já passou por vários times grandes aí já, e ele teve uma carreira na Europa também, não lembro onde foi. Agora ele voltou, acho que chegou a disputar alguma coisa pelo Cabo Friense, se eu não me engano. Uhum. E aí tá jogando aí direto, mas é uma parada bacana de ver. Então a molecada que saía daqui às vezes como sendo um jogador de pouca expressividade, seja porque realmente já tinha passado a fase deles, ou porque eles já nunca chegaram a ascender, né? Porque tem muito disso, o cara às vezes ele tá numa alta, daqui a pouco ele desce, a carreira dele faz esse declínio. Eu pude viver bem esse mercado da Ucrânia, eles vêm no Brasil, eles captam os jogadores que estão do médio para estourar. Eles não deixam o jogador estourar porque aí o valor sobe muito. Então, na época, por exemplo, eu lembro que o Wellington Nem, se eu não me engano, acho que ele era dupla de ataque do Fred, e ele estava muito bem. Ele teve uma temporada assim, ele arrebentou no Figueirense e tal, voltou para o Fluminense, ele estava até convocado para a seleção. Então ele ia dar aquele boom, aquele estouro. Antes dele dar esse estouro, os caras vieram aqui e compraram ele. Entendi. Então eles têm essa visão de mercado para depois eles revenderem esse atleta por um valor assim absurdo. O Douglas Costa até retornou para o Grêmio agora, é um amigo pessoal que eu tenho. E o Douglas Costa saiu do Grêmio como uma promessa, foi para o Shakhtar Donetsk, que ficou por 5 anos lá por um valor ok, e depois foi vendido por uma Babilônia de dinheiro para o Bayern de Munique. Então realmente eles têm esse poder de barganha, eles investem um dinheiro
médio para baixo aqui e depois revendem por um valor bem alto. É isso que eu ia te falar, porque tem muita questão do mercado, né? O futebol é um Mercado. negócio muito lucrativo, Muito, né? É um jogo muito. de gente grande ali, eu diria. Muito. Mais do que a gente pensa, né? Tanto É. na questão da marca e tal. O Douglas chegou a passar pelo futebol italiano, não é? Tava na Juventus, se eu não me O engano. Douglas, ele começou no Grêmio, ficou 5 anos no Shakhtar, teve no Bayern de Munique, Juventus e agora retornou ao Grêmio. Juventus, jogava na Juventus. Jogou na Juventus com o Cristiano Ronaldo, Dybala. Entendi. E qual é, assim, como profissional da educação física, qual é o teu papel com esses caras? Porque eu fico imaginando, por exemplo, um time grande desse, os caras têm uma baita estrutura de... O que esse cara precisa pra além daquilo ali? Essa tua pergunta aí não foi jogada ensaiada, tá? A gente não ensaiou antes. Pior que não. Pior que não. Mas essa pergunta joga, né, totalmente a favor do meu trabalho. Se tu for pensar, é uma questão matemática, né? Tu tem um preparador físico, 2 auxiliares, e tu trabalha com um grupo de 30 atletas. Tu não vai conseguir dar a mesma atenção para os 30. Então existem jogadores que têm 18 anos, existem jogadores que têm 35, que estão voltando de lesão. Então, qual que é o meu papel? O que eu aporto para esses atletas? Um atendimento exclusivo. Eu vou exatamente no que aquele cara precisa. Entendi. Entendeu? Então, é um cuidado muito mais específico com aquele atleta. Eu consigo observar que tipo de coisas, que tipo de treinamento aquele atleta precisa, o que mais ele precisa melhorar, o que ele precisa aumentar, o que ele precisa diminuir. Mas aquele cara, individual. Não com um grupo de 30. Essa é a maior dificuldade que os clubes têm, entende? Entendi. É porque aqui, pelo menos no Brasil, posso estar enganado, mas o que a gente acompanha um pouco de futebol de mídia, eu acho que rola, por exemplo, eu lembro que teve uma época do Neymar, que o pessoal fazia um trabalho de ganho de massa muscular com o Neymar. Uhum. E na minha cabeça de leigo, a gente achava que rolava esse atendimento individualizado com o jogador, para que o clube planejasse a vida dele ali, e pelo visto não, né? Para tu ter esse exemplo que tu deu é muito bom. O Neymar, por exemplo, né, hoje é um jogador referência aí na Europa e principalmente para nós brasileiros. O Neymar, ele levou o preparador físico do Santos e também o fisioterapeuta, né, tirou de dentro do clube e levou para morar com ele em Barcelona. Rapaz. Então o Neymar criou a sua própria equipe para ter esse tratamento, esse treinamento individualizado. Eles cuidam só do Neymar. É engraçado, né? Porque a gente vê, sei lá, rede social, Instagram e tal. Mas ninguém percebe que às vezes existe uma parte muito grande do atleta que contribui para o sucesso dele, pelo menos é a impressão que eu tô tendo. Com certeza. A gente não tem essa visão, sabe? A gente olha e fala assim, cara, o cara caiu num clube, o clube deu atenção a ele, o cara explodiu. Mas não, né? O cara... Eu vou tentar te explicar algo que quem está um pouco mais inserido no meio do futebol sabe. Existem jogadores de futebol e existem atletas. Jogar futebol, o cara treina durante a semana, vai para casa e performa no fim de semana. Uhum. Esse é o jogador de futebol. Agora o atleta ele tem o acompanhamento nutricional, ele acompanha e ele tenta melhorar sempre o seu descanso, ele tem um preparador físico pessoal, uma nutricionista, um fisioterapeuta. Então esse cara é um atleta. Esse cara ele cuida do corpo dele como ferramenta de trabalho. Ele meio que encara a vida dele como um empreendimento que vai muito além da imagem, né, cara? Total. E aí entra também essa parte de imagem, essa parte de redes sociais, de marketing. Cara, hoje em dia, eu que sou educador... Deixa eu só te pedir um favor, desculpa te interromper, você vai ver que você é frequente aqui. Eu preciso que você fique só um pouco mais perto do microfone. Eu? Deixa eu tentar te ajeitar aqui, cheguei. Deixa eu desligar aqui pra não dar o barulhão lá. Aqui, pá. Aí já ajeita na tua altura aí. É porque eu tô acompanhando aqui, tá vendo? E a tua voz tá toda hora ficando abaixo do verde, depois dá uma zicazinha na hora Vamos ver se eu voltei. Melhorou. Aí, tô de volta? Aqui. Bota ele pra cima aqui assim, ó. Pô, perfeito, melhorou. Aí, tá, voltei. Boa. Fala aí. Mas eu, como educador físico, né, já me considero uma empresa, né, onde eu tenho que fazer toda a parte da minha gestão de mídias sociais, parte financeira, parte do marketing, parte do treinamento. Imagina um atleta, né, que está exposto na mídia aí praticamente 24 horas por dia, tem que saber se entender também como empresa, como tu falou. Entendi. Pô, bacana. E me fala um pouco aí dos caras que tu já treinou. Eu sei que tu já treinou em off aqui, a gente conversando, jogador da Alemanha, né, da seleção alemã. Como é que esses caras chegaram até você? Qual é o teu trabalho de marketing na Alemanha? Me conta um pouco desse teu dia a dia. Cara, bom, como te comentei, eu trabalhei por 1 ano na Ucrânia, com alguns atletas aí, citei o nome de alguns. Depois da Ucrânia eu tive uma experiência na Inglaterra,
em Manchester, com um atleta do Manchester United, que é o Memphis Depay, que hoje até tá no Barcelona. No Barcelona, né? Isso, e jogador da seleção da Holanda. Trabalhei com ele por 6 meses em Manchester. E depois ele foi transferido para o Lyon, na França, e eu acompanhei ele também em Lyon. Então ficamos juntos por 1 ano, 6 meses na Inglaterra, 6 meses na França. E esses caras te levam como um staff deles ali? Sim, era parte do staff, dele, porém eu era contratado da empresa. Né? Ele contactou a minha empresa e a minha empresa rolava me uma terceirização ali. Exatamente, né? ou seja, eu era o prestador de serviços da empresa. Uhum. Né? Ele contratou a empresa e a empresa cedia para ele um profissional que nesse caso fui eu. E também uma história curiosa que depois desse período aí na França, eu retorno ao Brasil e eu trabalhei por 6 meses aqui no Rio de Janeiro. Então morei no Rio já, em 6 meses, trabalhei com alguns atletas do Vasco. E foi aí que vocês se conheceram? Foi aí que nós nos conhecemos. Porque eu tô com o moleque é da Barra, tu mora na Europa. Eu falei, cara, como é que esses caras se embarraram? Nós que a gente tá falando, eu tô com o meu parceiro Júnior aqui, que vai ser um dos próximos convidados. Tá me acompanhando aqui, tá como o meu staff de luxo aqui hoje. O cara dos stories, né? Exato, ele gosta. Então tive por 6 meses aqui aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com alguns atletas do Vasco. À época, o Ramon Mota e o Matheus Vital, que eram 2 jogadores titulares, destaques. O Matheus hoje tá no Corinthians muito bem. E depois daí eu finalizei meu ciclo nessa empresa. Então foram quase 3 anos aí entre Europa e Brasil, e aí começa a minha história na Alemanha. Então finalmente a gente chega lá. Então tua história começa tudo na caramba, o Shakhtar Donetsk da onde mesmo? Ucrânia, isso. Então a história profissional na Europa começa na Ucrânia, com o time Villeroy, que durou por 3 anos, e aí em 2018, sim, eu vou para a Alemanha, para Munique, na Alemanha, a convite de um grande amigo de infância, o Lucas Kruel, que também é educador físico, também trabalha com atletas, trabalha inclusive com o Douglas Costa, né? Também aí é o nosso grupo de amigos lá de Porto Alegre. Então, juntos aí, o Lucas é o fundador da empresa, da No Performance, e abrimos a empresa junto com o André Pérez também, que é um grande amigo, treinador também, que até hoje está lá. E aí trabalhei como coordenador técnico da No Performance em Munique, na Alemanha, por 4 anos. Então, até alguns meses atrás eu trabalhava lá. E respondendo a tua pergunta e conectando com o 7-1, eu trabalhei por 2 anos. O cara já chega aqui e me manda isso aí, né, mano? Vamos lá, fala aí. Eu trabalhei 2 anos com o Miroslav Klose, né, que além de ter feito um gol no 7-1, foi o gol que ele acabou ultrapassando o Ronaldo Nazário e se tornou o maior artilheiro da história das Copas. Então ele machucou a gente 2 vezes com um gol. Nossa Senhora. Tomou 2 sonhos nossos de uma vez só. Tomou 2 de uma vez só, dentro de casa, dentro da nossa própria casa. E aí, cara, como é que é lidar com isso? Esses caras, eles costumam ser exigentes ou você tem que lidar com alguma outra equipe, eles só vão pra cumprir o papel? Como é que é isso? Eles são exigentes porque eles pagam um valor relativamente alto por um serviço que também tem que estar condizente. E uma das minhas coisas favoritas de trabalhar nessa área é o debate. Eu gosto muito de debater, de trocar ideia, de responder perguntas, porque eles te perguntam mesmo. Perguntam, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Então, se tu não tiver um conhecimento, além de conhecimento técnico, teórico, experiência e bagagem, tu vai bater com esses caras aí, 1, 2 meses, tu vai cair. Porque os caras reclamam mesmo. Os caras reclamam, os caras perguntam, os caras questionam. Então... Cara, eles não estão errados não, né? Assim, com certeza são não. São atletas de alto nível. Exatamente. Que precisam de profissionais do mesmo gabarito. Eu concordo contigo. Então, eu costumo dizer que talvez não é tão difícil tu chegar, agora é difícil se manter. Então, eu sou um cara que tenho bastante da parte prática, mas estudo bastante, estou sempre me atualizando, não consigo ficar contente com o meu conhecimento e eu sempre acho que eu estou para trás e eu gosto de estar estudando mais e mais, então... E é tudo muito dinâmico hoje, muito, né, cara? Muito. Assim, eu tiro por mim, né? Na advocacia eu tenho acesso hoje a qualquer tribunal do Brasil e nos tribunais superiores. Você, como educador físico e profissional da ciência, profissional da saúde, cara, tu tem acesso hoje, ainda mais você que morou no exterior, você fala outra língua, aos principais centros acadêmicos de pesquisa de educação física do mundo, irmão. Hoje com o Google, eu não sei nem... Hoje com o Google, eu não sei nem como é que é isso, tá ligado? Então, assim, a velocidade da informação é muito grande.
E se tu não tiver for um cara antenado, tu vai ficar pra trás, realmente. Hoje, né? se tu quiser fazer um treinamento agora aqui, a gente termina o nosso podcast, tu quer fazer um treino, tu escreve lá no YouTube, treino, peso corporal, fazer em casa. Cara, vão te dar mais de 1 milhão de exemplos. Tu clica em qualquer um e tu faz. Uhum. Então, a informação, como tu falou, tá muito fácil de encontrar. Agora, aí tem que puxar um pouquinho pro meu lado. Encontrar qualidade é um pouquinho mais difícil. Não, sem dúvida, né? Assim, e eu já digo nessa questão de você pegar Oxford, Harvard, enfim. Eu tô falando desse nível de informação, sacou? Alto nível. Com certeza. Pô, assim, hoje a gente aqui no Brasil faz curso de um cara de Harvard chamado Michael Sandel. Michael Sandel, eu tenho até um livro dele ali em algum lugar aqui que eu não tô achando agora. Mas tem um livro dele aí, que faz justiça, a coisa certa a fazer, acho que tá aqui embaixo. E cara, aqui hoje eu pego e vou fazer um curso do cara em Harvard. Tem a Harvard School, né? Harvard, negócio assim, não lembro agora o nome. E tu vai, sacou? Então, assim, eu acho que é interessante tu for tocar nesse assunto, porque eu não sei como é isso na educação física, né? Mas a impressão que eu tenho hoje, irmão, só não tá atualizado o cara que não quer, né? Com toda certeza. Tu ouvir reclamações ou até críticas, assim, pô, mas eu tenho poucos alunos, pô, eu não sei mexer nas redes sociais, eu não tô atualizado. Cara, não tá porque não quer, como tu falou, né? Todo mundo hoje em dia tem um smartphone aí, baixa o aplicativo do Google. E rola meio que assim, é a condição sine qua non você oferecer conteúdo gratuito. Com e certeza. se a qualidade do teu conteúdo gratuito não é boa, tu não vai vender na internet. Eu tô passando por isso agora. Com certeza. Eu tô num processo de transição de lançar um produto digital para advogados, que é ensinando advogado a advogar na área que eu advogo, que é o direito administrativo, que é uma área, assim, na região aqui, pessoas que vivem do direito administrativo, eu conheço 2 escritórios. Um 600 vezes maior que eu, tá ligado? É um cara, sei lá, quem é um cara grande da educação física aí? Fala aí, um tubarão. Puta, referência pra mim é o Hélio Carraveta, que é o coordenador da preparação física do Inter lá em Porto Alegre. Então, é um Hélio Carraveta, assim, dos direitos, sabe? Que é o seu Nelson Chiver, um cara, porra, fenomenal, cara fora de série, e o meu escritório. Então, assim, a gente tá tentando ensinar os caras a saírem do óbvio, né? Com certeza. E eu vou precisar entregar muito conteúdo de qualidade gratuitamente. Então, mesmo que você não tenha dinheiro, você consegue com informação, tá ligado? Deixa eu pegar o teu gancho aqui. Pessoal que tá nos escutando aqui, a gente se conheceu agora faz 10 minutos, tá? Isso aqui não foi ensaiado. Não rola, cara. E você que tá vendo, não rola nada de ensaio. Nada. Eu sou o cara que eu sou aqui, ó. Eu gosto de ver para crer. Isso aqui não foi ensaiado. Ele não vai ganhar porcentagem nenhuma se eu vender aqui, tá? Mas, cara, eu hoje tenho alguns projetos paralelos também fora o meu treinamento, e a gente comentava antes, né, que eu tenho o meu podcast, onde é um hobby, utilizo ele como hobby, não monetizo, não tenho patrocinadores ainda, então se quiserem, ó, dar uma olhada aqui. Então é um hobby. Eu também tenho um canal no YouTube, que também é um hobby. O meu irmão, Rodrigo Carvalho, é o meu editor, a gente faz aí na parceria, a gente curte, só que é um conteúdo gratuito que eu entrego também. Para depois eu conseguir linkar com o meu processo de mentoria. Aí sim é o que tu falou. Eu tento trazer para mim profissionais que querem sair da média e fazer com que eles pensem fora da caixa. Isso aí. Só que eu preciso encurtar os caminhos deles com experiência e resultado. Senão qualquer um vem de mentoria, né? É isso que eu ia te falar. Assim, eu te confesso que a gente passa, né? Você deve ter passado por isso também, por alguns sabotadores, assim, que são muito presentes. Por isso que, assim, você tem que saber escolher o teu profissional de coaching. Mas o coaching é uma ferramenta extremamente poderosa e eficaz, sabe? E eu acho que o único problema do coaching é quem nunca fez nada na vida querendo te ensinar a fazer alguma coisa. Eu acho que quando, no teu caso, por exemplo, quando tu junta as ferramentas de coaching com a tua experiência e tua bagagem pro teu profissional de educação física, aí, meu irmão, o negócio explode, já era. Mas, e o fala muito disso, né? E durante muito tempo, ainda mais nessa era que a gente tá vivendo hoje de arrasta pra cima, pô, os caras, sabe qual pô, já virou chacota. E eu falei, pô, um monte de cara mentindo. Os caras aqui não tem cliente na advocacia querendo te ensinar a conseguir cliente. E eu meio que me sabotava um pouco. Então, assim, eu tô há 3 anos na advocacia hoje. A gente hoje toca 390 processos aproximadamente, né? E isso é uma média que a gente mantém já há 1 ano. Então, em 2 anos eu tinha essa média de processo. A gente se posicionou no mercado. A galera, quando fala em direito administrativo, lembram do meu nome. Então, assim, hoje eu consegui me convencer de que, pô, em 3 anos eu cheguei num ponto onde tem pessoas que ainda não chegaram. E aí eu falei, não, pô, vamos trocar ideia com essa galera, né?
Então eu acho que é um processo ainda muito, muito punk, né? De você conseguir. Eu tô te falando isso por quê? Porque quando tu fala da tua bagagem, da tua experiência, que você tem que ter pra tu não ser uma fraude, né, no mercado, eu vejo isso, porque primeiro, eu acho que o mais difícil, meu irmão, não é você dizer que você tem autoridade, que você tem bagagem. O mais difícil talvez seja você se convencer de que você tem autoridade, de que você tem as paradas. É muito legal ouvir tu falando isso, porque eu me identifico muito com o que tu disse, porque eu tive esses processos, esses projetos todos, cara, já fazem 2 anos que eu quero fazê-los. Aham. Só que eu fiquei pensando, cara, quem é que vai ouvir meu podcast? Quem é que vai se inscrever no meu canal? Quem é que vai comprar o meu processo de mentoria? E é o que tu fala. Vai sendo um processo de convencimento e é uma batalha tu contra ti mesmo. Exatamente. Que ela é complicada. Demais. Só que, de novo, eu, graças a Deus, aí tô chegando já praticamente 10 anos de profissão, né? Eu vivo na Europa desde 2015. Então, aí já são 6 para 7 anos. Vivi 1 ano lá antes como educador físico, fazendo intercâmbio, ainda como estudante. Graças a Deus, já trabalhei com atletas, cara, não sei te dizer de quantos países, né? Até eu me convencer que eu posso realmente encurtar o caminho dos meus colegas de profissão foi um trabalho interno difícil. E até queria mandar, eu acho que a gratidão, dentro de qualquer meio, tá? Da advocacia, da educação física, onde for, acho que a gratidão tem que estar sempre presente. E queria mandar um abraço diretamente lá para Portugal, para um grande amigo e parceiro de negócios, que é o Paulo Marcelo. Ele mora em Portugal, mora em Lisboa, e ele é o gestor do Grupo Avante, que é um grupo de marketing em Lisboa e também no Rio de Janeiro. Ele é carioca. Mas marketing geral ou marketing pro esporte? Não, ele faz marketing geral, ele que desenvolveu a minha logomarca, o meu website, e ele é meu parceiro de negócios no meu processo de mentoria. E foi um cara que me encorajou muito e teve um papel muito importante nessa questão do convencimento. Ele fazia essas perguntas que tu mesmo comentou, né? Cara, mas com quantos atletas tu já trabalhou? Aí tu começava a relembrar. Mas quantos países tu já morou? Tu começava a pensar, é verdade. Mas quantos idiomas tu fala? E aí tu começa a te convencer que realmente tu pode entregar qualidade. Tu mesmo falou, não. Isso aí. Tu não pode estar enganando os outros. Isso aí. E que tem muita gente hoje em dia que faz e dá raiva, irmão. Você na educação física deve ter o mesmo sentimento que eu tenho. 2 paradas, assim. Cara, advogado tem aquela fama de você ser um cara, né, meio 7-1, um cara meio afeto às tretas, né? Uhum. E, cara, eu sou totalmente avesso a isso, sacou? É uma parada que me irrita bastante, inclusive dentro de um processo. E a gente que toca a profissão de um jeito sério, tá ligado? Correto? Os caras... E ver uns caras loucos aí fazendo uns bagulho desse deve ser doído, sacou? Eu tô aqui justamente, né, participando desse capítulo aqui em Araruama, porque amanhã eu tenho um evento, né? Eu tenho um workshop aqui em Araruama. Fui convidado por um dos teus convidados aqui, né? Que foi o Claudinho. Parceirão nosso. Parceiro. Cara, e justamente essa é a questão. Eu preciso ter um mínimo de ética profissional e valorizar o meu trabalho, respeitando pessoas que investiram o seu tempo e o seu dinheiro para me ouvirem. Exatamente. Então eu preciso entregar para eles, no mínimo, qualidade. Uhum. E a maioria das minhas apresentações e palestras e workshops, eles sempre começam com uma frase que é a frase que vem me guiando já há muito tempo, que é: venda a sua verdade. Eu preciso vender, entre aspas, para eles algo que eu já vivi. Como eu vou falar para eles: pessoal, treinem aí atletas pelo mundo inteiro. Os caras vão olhar o meu currículo e eu não treinei nenhum atleta. É o que eu tô te falando, sacou? Entendeu? É o empreendedorismo de palco. O cara que te ensina a empreender, sendo que o único empreendimento dele é te ensinar a empreender. Exatamente. Sacou? Então eu trabalho muito, tanto nos workshops quanto na mentoria. Tu tem que encurtar caminhos com bagagem, porém com resultados. Isso aí. Experiência todo mundo pode ter, né? Todo mundo pode pegar ali um avião, fazer um intercâmbio na Irlanda, ficar 3 meses lá, vem pra cá e começa a vender mentoria que morou fora. Tu tá falando de Irlanda aí, tá ligado no meme que tá rolando aqui no Brasil? Isso aqui no Brasil pode até ser feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. O cara é do Sul, não é? É do Sul, Nicolas Cagezinho. Nicolas Cagezinho. sei. Vai, segue. Mas, não, é o que eu tava te falando. Durante a minha graduação, eu passei por muitos processos assim de cursos, por exemplo, caríssimos, onde os caras te vendiam um curso de, sei lá, cara, 30 horas ali, sexta, sábado, domingo, 10 horas.
e te entregavam pouquíssimo, sabe? Pouca atenção, te deixavam meio largado durante o processo. E eu fui colhendo experiências da Boas minha e vida, ruins, né? boas e ruins, para hoje eu poder empacotar um produto e entregar para os caras o melhor de mim ali durante aquele tempo. Tanto que esse workshop que eu vou fazer amanhã aqui em Araruama, ele poderia ter sido feito em 2 dias. E eu falei, cara, eu quero fazer em um dia só, porque eu não quero não entregar o meu melhor no segundo dia. Eu prefiro dar o meu 100% em um dia, entregar do que ficar ali enrolando o pessoal no segundo dia, coffee break, vai no almoço lá, tira umas fotos. Mas cara, isso foi uma experiência tua, assim? Tu já fez de 2 dias e falou, pô, não rendi? Não, eu ainda não, mas eu já, como estudante, como aluno, já participei de cursos de 3 dias. Onde o terceiro dia, depois do almoço, tava todo mundo liberado. Não eram 3 dias. Então eles te vendiam 30 horas e tu fazia 18. E pagava punk, uma bala. Né? É punk. E, cara, me conta um pouco da tua vida acadêmica, assim. Como é que tu era na faculdade? Tu sempre foi um moleque nerdzão? Ou... Cara, a minha vida no colégio, eu fui um aluno regular. Eu bato no peito, eu tenho um filho de 6 anos, né, o Davi. E o Davi vai sofrer comigo, né? Porque eu nunca repeti nenhuma série. Nunca reprovei também nenhuma disciplina na universidade. E até uma história curiosa, porque durante a minha graduação eu trabalhava no comércio para poder pagar a minha graduação à noite, né? Típica história de estudante. Então eu sempre fiz menos disciplinas, eu fazia 2, 3 disciplinas. E aí surgiu um programa de bolsas na universidade de 50%. E eu falei, cara, vou me inscrever, de repente rola. E um dos quesitos era não podia ter reprovado em nenhuma disciplina, e eu tava dentro. E o outro tinha que ter uma média acima de 8. Então, pô, de 10 para 8 é uma média alta, e a minha média era 8,3. E aí também foi o que me levou para fazer esse intercâmbio em Portugal. Então, eu nunca fui nenhum aluno acima da média, mas eu era bem aplicado. Tu estudou em federal ou tu era privado? Não, é privada. Privada. Tu acabou de falar que tinha que pagar, né? Unila Salle, é a rede La Salista. Pô, grande pra caramba. Aqui tem um monte aqui no Rio. Rede La Salista em Canoas, região metropolitana, 30 minutos de Porto Alegre. Quer dizer, um monte eu não sei. Eu sei que Niterói tem. Não, mas é uma rede grande, uma rede mundial. Bacana. Unila Salle. E, cara, como é que era a qualidade do ensino? Era boa? Ou sempre foi aquele cara que tu foi além do que te deram em sala de aula? Cara, eu fui assim, não era aquele, como tu falou, né? Aquele nerdzão, assim, eu me aplicava bastante dentro das aulas. Se eu tava em classe, eu prestava bastante atenção. Mas também se o professor liberava ali 20, 30 minutinhos antes, eu ia embora. Tinha trabalhado o dia inteiro, tava cansadão, tava louco pra ir pra casa. Mas fiz aí monitoria de laboratório de anatomia. Fui o orador da minha turma também, por ter um pouco mais de facilidade de falar em público. Uhum. Mas, assim, sem falsa modéstia nem nada, eu acho que eu fui um aluno regular. Bom, né, cara? Eu tiro por mim, porque, assim, tudo que eu conquistei quando saí da faculdade e a segurança que eu tinha ali de, pô, sair da faculdade, foi montar meu escritório, assumir meus processos, foi por 2 aspectos, cara. Não foi porque a graduação me deu base. Isso é a maior caô que existe. Eu costumo dizer que é a maior fake news do ano, né? É você dizer que a sua vida profissional começa quando tu se forma. Eu digo que é quando tu assina ato de matrícula, né? Que é quando tu tem licença pra poder continuar ali sem saber nada e construindo e tal, sem aquela cobrança. É verdade. E eu fui muito atrás, sabe? Buscar conhecimento em livro, gastava minha grana de estágio, que era uma mixaria, 300 conto por mês, comprando livro e tal, e numa maior vontade de ir além, sabe? É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a maioria da galera que se destaca, e tu hoje é um moleque bem destacado pelo que eu tô percebendo, é uma galera que vai atrás, que não se contenta com aquilo que é. A mediocridade, às vezes, é usado como uma parada meio pejorativa, mas a mediocridade é o cara que tá na média, essa coisa não é nada demais. É isso. Mas a galera que sai dessa linha é porque realmente foi atrás de outra parada, né? Mas eu fazendo a comparação com a minha vida acadêmica e depois com a minha vida já de formado, aí já mudou bastante. Aí hoje em dia eu sou um cara que estudo bastante, procuro fazer... Cara, de 3 a 5 cursos, sejam da minha área ou de outra área por ano, tenho conseguido fazer. Sou um amante de línguas estrangeiras, gosto de estudar idiomas. Então, em comparação na época da graduação, onde, como tu mesmo disse, parece que a gente está só marcando tabela ali, a gente está só esperando o diploma. Brother, sem dúvida. Depois que tu termina, aí sim tu começa a correr atrás. É aquele frio na barriga agora, formei, exatamente, né? E agora? Exatamente. E aí, quando eu troco uma ideia com a galera que tá mais nova, isso é uma parada engraçada até, cara, porque já aconteceu várias vezes isso, da galera falar que eu saí da faculdade, mas meu nome tá lá ainda, mas olha que loucura.
por duas coisas, né? Por eu ser um moleque extremamente... Pô, eu vivi o direito e me dediquei de uma forma que foi surreal. Assim, não tô dizendo que eu sou fora da média, mas a forma como eu levei a faculdade, eu vi poucas pessoas levarem na faculdade. E segundo, eu ter tido uma briga com a faculdade, eu saí da faculdade, eu tinha que fazer 15 matérias, cara. Meu FIES ia acabar no ano seguinte. E aí tinham 13 matérias abertas pra mim, só que a faculdade só deixava eu fazer 10. E tinham duas que, apesar de não terem qualquer interligação, tudo bem que TCC1 e TCC2 até que tinha. Mas laboratório 1 e laboratório 2 não tinha porque eram disciplinas diferentes. Uma prendia a outra. Aí eu tive que entrar na justiça, cara. Lembro até hoje dessa cena. Eu trabalhava com um advogado questionando inicial pra mim. A gente que nem dois retardados correndo na Rio Branco, porque tu não consegue mais andar de carro na Rio Branco, né? Tu é do Rio, só tem VLT naquele troço. E aí a gente correndo pra conseguir chegar na Rio Branco, entrar e despachar com o juiz antes da do fórum fechar. E aí a gente correndo e tal, não sei o que. E quando eu cheguei, eu consegui uma liminar pra fazer 15 matérias na faculdade, cara. Eu me lembro que teve uma professora que tinha um jeito muito difícil, cara. Era uma excelente profissional, assim, muito competente, dava uma boa aula. Mas na parte pessoal, no trato pessoal, ela tinha um gênio meio complicado. E ela uma vez chegou pra mim e falou assim, você não vai conseguir. Assim mesmo pra mim. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Aí eu li que ela foi... Mano, eu fiz as 15 matérias, eu passei sem ir pra V3 em nada, brother. Fiz TCC1, TCC2. Assim, saí da faculdade 18 quilos mais gordo. Porque ansiedade comendo pra cacete e tal. Mas assim, e foi uma parada que eu... Então, Mas fez? Eu fiz, tá ligado? E acabou. Eu tenho uma foto que eu vou ver se eu consigo te mostrar aqui. Do antes e depois, né? Assim, 45 dias depois de eu ter saído da faculdade, e a foto antes. Mano, bizarro. E assim, graças a uma profissional da educação física, tá? Eu tive uma colega, uma professora que me ajudou muito. Ela conseguiu... Porque isso é uma parada que rola muito, né? Você precisa levar em consideração as peculiaridades do teu aluno, cara. E às vezes você pega um cara que, pô, é um cara que não tem saco de ficar fazendo exercício ali na repetição, e você adequa um treino do cara numa parada que seja prazerosa pra ele, meu irmão, ele vai voar. E foi o que aconteceu comigo. Ela conseguiu me desinchar de uma forma que eu falei assim, cara, essa foto eu até hoje guardo comigo aqui pra não perder. Um quadro, pô. Porque é antes e depois. Cadê a foto? Foi um antes e depois que eu falei assim, cara, não vou conseguir achar. A gente vai dar um intervalo daqui a pouco pra tomar uma água. Tá. E daqui a pouco eu tento te mostrar. Tu busca pra nós. Uma outra parada que eu queria te perguntar, cara, é a respeito do mercado pra educação física, né? Acho que todo mundo que é profissional liberal, e talvez até medicina, escute muito isso. E olha que medicina é hoje o filé mignon das profissões, né? Pelo que falam por aí. Rola esse papo de que, tá saturado, tem muito mercado, Como é que tá a educação física no teu ramo de atuação? Como é que foi a receptividade do teu diploma brasileiro na Europa? Me conta um pouco dessa tua experiência. Por estar fora já há um bom tempo, aí já são 7 anos na Europa, e por estar sempre trabalhando com atletas, eu não tive tanto contato com o mercado de trabalho europeu, porque eu nunca precisei... Como é que eu vou te falar, sair dali, né? Exatamente. Eu já estava muito nichado, entende? Eu nunca precisei, por exemplo, fazer processos seletivos ou largar currículos em academias da Europa. Então, realmente, eu não sei te dizer. Eu sei que na Europa, infelizmente, para a nossa profissão, para nós aí, graduados e estudantes, em um fim de semana tu consegue pegar um certificado de personal trainer, entende? Sério, cara? E nos Estados Unidos eu sei que é assim também. Uma semana? Como assim? Um fim de semana, tu faz um curso de fim de semana e tu tá habilitado a dar treino. Não é graduação lá? Tem graduação, claro, tem ciência do esporte, tudo. Beleza. Mas eu digo para dar aula, hoje em dia aqui no Brasil, eu não sei, por estar fora há muitos anos, eu não sei como funciona. Eu lembro antigamente que tu não podia dar aula sem ter o teu registro profissional, senão tu era até preso. Aqui no Brasil que você fala? Aqui no Brasil. Eu sei que a fiscalização ela é bem mais rígida, entende? Existe um crime chamado exercício ilegal da profissão, para qualquer uma delas. Exatamente. Mas o que eu percebo hoje aqui, e aí a galera que for da educação física tem toda a liberdade para me corrigir se eu estiver falando besteira aqui, é que o CREF é muito omisso nessa parte de fiscalização. Amanhã tu vai receber o Júnior aqui, que é um profissional que tá no Brasil já e talvez vai te responder um pouco mais de precisão, né? Como te disse, eu saí do Brasil desde 2015, então se eu estiver falando alguma coisa que eu vou estar falando besteira, porque realmente eu não sei. Eu sei que eu pago lá o CREF até hoje, você tá em dia.
pago adiantado, inclusive, e nunca fizeram nada por mim. Isso eu posso te garantir também. Nunca me mandaram um e-mail, nem... Acho que nem no meu aniversário eles mandam parabéns. É punk, mas assim, aqui existe, né? Ou era pra existir uma fiscalização um pouco mais rígida, te confesso. E fiscalização, apoio, incentivo, cursos, eventos, muito mais. Não, eu acho que a gente sofre do mesmo mal, né, cara? Como a medicina também vai sofrer, não tem jeito. É um dado que eu não sei se tu conhece. O Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo inteiro reunido. Imagina. Então você destaca o Brasil do mundo, soma todas as faculdades de direito do mundo. O Brasil tem mais faculdade de direito habilitada do que o resto do mundo inteiro. E é claro que, meu irmão, que isso vai influenciar na qualidade do ensino. Com certeza. E nem todo mundo, irmão, tem a proatividade de saber como é que ele vai se livrar daquela coisa ruim, tá ligado? Mas eu vou tentar até conectar aí com o que tu tá falando e é legal te ter de uma área totalmente distante da nossa, porque a gente sofre dos mesmos maus, né? E isso é engraçado. A área da educação física tá saturada? Com certeza. Tem uma academia em cada esquina? Com certeza. Mas como é que tu vai te destacar nesse meio? Aí tu precisa ser diferente. Aí, como tu falou, né? A mediocridade ali é um termo pejorativo, mas é a linha do meio. Sem dúvida. Na linha do meio não é bom nem ruim, né? Tem vários, tem muitos. Agora, se tu começar a reclamar ou te vitimizar e dizer que tu não tem oportunidades, cara, eu nunca vi ninguém se vitimizar e começar a ganhar cliente. Isso aí esquece. Agora é trabalho duro, é fazer curso, é falar outro idioma, tá preparado para as oportunidades. Não vai ser sempre o filé mignon da profissão que vai aparecer para ti. Então tu tem que saber... como eu te falei, né, a minha graduação durou 6 anos, era para ter durado 4, durou 6 anos pela questão do trabalho. Eu fiquei 6, pô, era para sair com 5. Eu fiquei 6, era para sair com 4. E esses 6 anos eu trabalhei no comércio, como eu te falei. Então, né, sendo vendedor, trabalhando em shopping center de caixa, estoquista, totalmente afastado da minha área. Então é tu imaginar que tu fez a tua faculdade de Direito e trabalhou no shopping vendendo roupa. É bem punk, né, cara? Aí acaba e tu tem que ir lá fazer uma audiência com o teu cliente, né? A prática, né? É a prática. E então, tu não chegou a fazer aquele estágio fora do estágio obrigatório? Eu tive 3 estágios obrigatórios que, cara, era assim, ó, eu lembro até hoje, era um terror, velho. Eu fiz esses estágios obrigatórios porque eram não remunerados. E cheguei a ter, assim, 2, 3 experiências de estágios remunerados durante a graduação, mas como tu falou aí, né? Tu comentou que era aqui R$300, né? Eu lembro que eu trabalhei na prefeitura uma época, eu ganhava R$380. Mas vou te falar, cara, a remuneração disso daí não tá na grana. Acho que essa é a virada de chave que diferencia os homens dos meninos na hora de você lidar com a galera de faculdade. Ali não é o momento de tu ganhar dinheiro, irmão. É de tu construir conhecimento. E tua remuneração é indireta, tá ligado? E aí tu vai pensar, exatamente. Eu vou pensar lá atrás nas experiências que eu tive pra depois estar hoje aqui em 2021... indo para o meu 6º, 7º aí processo de mentoria, aonde eu consigo encurtar caminhos com as experiências que eu tive lá atrás. Aonde exatamente eu não precisava pensar no dinheiro, porque o dinheiro ia me render, né, do meio para baixo. Sem dúvida, isso aí. Mas as experiências que eu tive, até as minhas experiências que eu tive na área do comércio, ajudaram a refinar principalmente o meu atendimento, a minha paciência com as pessoas, a maneira com que eu me expresso, eu procuro... ao máximo falar um português correto, sabe? Coisas que eu acho que só dependem da gente. Isso aí, sem dúvida nenhuma, cara. Moçada, deixa eu trocar uma ideia com vocês. A gente vai dar um rápido intervalo aqui pra tomar uma água. A gente volta daqui a pouco pra trocar uma ideia, ler umas perguntas nos comentários que rolaram. E a gente parte pra encerrar. Assim, infelizmente o nosso tempo hoje é corrido, porque quando a gente trocou uma ideia lá semana passada, eu tava achando que tu vinha na sexta passada. Aí eu olhei na agenda, pô, não tem ninguém, vai dar pra trocar uma ideia. Só que a gente tem 2 agendas hoje, como vocês viram, e aí a gente precisa ter cuidado com isso. Então a gente vai fazer um rápido intervalo aqui só para tomar uma água. Eu vou trazer um cappuccino âmago para ele dar uma experimentada. Aliás, você que tá afim de curtir um cappuccino de qualidade, cappuccino âmago com 2 P's e 2 C's no Instagram, vai lá, faz o seu pedido, porque eu vou te falar, tu não vai se arrepender. A minha esposa é extremamente chata pra essas paradas e ela adora tudo. Às vezes eu chego em casa à tarde, ela tá lá com a caneca de cappuccino dela seca em cima da mesa, estudando.
Então, se a Júlia curtiu, irmão, ela é chata demais, você não tem noção. Vai dormir no sofá hoje, hein? Não, ela me autorizou a falar isso. Se ela ouvir, ela vai dormir no sofá. Ela que falou pra mim, ela virou e falou assim, cara, você tem que falar que eu sou chata, eu gostei. Que ela é a melhor cliente, né? Sacou? É o ISO lá em cima. É isso. Então, assim, curte lá, um trabalho bem bacana que minha amiga Casey tá desempenhando. Ela fornece aqui uma bebida bem cremosa pra gente servir pros caras que vêm trocar ideia com a gente. E é isso aí, a gente volta já. Não acabou a live vai continuar rolando, eu vou só botar o som. Daqui a pouquinho a gente tá aí. Até logo. Valeu. A rivalidade entre Inter e Grêmio no Sul, tu é... Opa, peraí. 2, foi. Tu é o quê? Inter ou Grêmio? Inter, maior do Sul. Mano, mas é uma parada bizarra essa rivalidade de vocês lá, né? O nego fala que um amigo meu foi pro Sul, falou que ele perguntou ao taxista, o cara é um bando de porco, não sei o quê. Cara, bizarro, diz que a parada é muito maior do que o que rola no Rio. Aqui, né, como são 4 times, essa rivalidade acaba ficando um pouco mais dissipada. No Sul, por ser 2 times, a rivalidade é bem mais acirrada e até entrevistas de atletas que jogaram, sei lá, Atlético e Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Grenal, unanimidade entre os atletas, até os que não jogaram mesmo, por saber de experiência de colegas, de amigos, que a maior rivalidade do Brasil é a rivalidade Grenal, que realmente é coisa de... Teve uma história curiosa, uma entre tantas aqui, uma que eu tô lembrando de um atleta argentino que assinou com o Grêmio, e ele foi se apresentar no antigo estádio olímpico do Grêmio e ele chegou com um carro vermelho. Caraca, calma. E aí, no mesmo dia, os caras fizeram ele vender o carro, né? Vendeu o carro e teve que comprar um outro carro, porque os caras falaram que aqui vermelho não entra e vice-versa lá no Internacional. Que doideira, mano. Ninguém veste nada azul. É bizarro, assim. Nesse clima aí. Bizarro, assim. Eu não sei porque eu nunca vivi, tá ligado? Uhum. Mas eu tinha maior vontade de levar meu pai no Maracanã. Eu nem sei se ainda existe. Existe zona mista ainda? Não sei se é uma parada que existe. No Rio Grande do Sul tem, claro, na época do público, né? Que ainda podia público, foi uma experiência que fizeram no Beira-Rio e também na Arena do Grêmio e foi bem positiva, cara. Foi bem positiva, porque por ser uma rivalidade tão acirrada, chegou a se cogitar acho que em Minas Gerais, né? Só uma torcida, só o mandante pode levar sua torcida, e aí eu acho que já é extremo demais. Não, teve aquela treta no último jogo do Brasileirão Flamengo e Palmeiras, que o Ministério Público entrou dizendo que não podia ter torcida, lembra disso? E ela tinha que ser torcida porque não tinha contingente pra tentar separar. Exatamente. O Flamengo demitiu naquele jogo os dois, né? O VP, não sei se era o gerente de futebol e o treinador, né? Foram os dois caras que meteram o pé por causa disso. Irmão, chegaram umas perguntas aqui pelo WhatsApp, de uma molecada que tá aí já te acompanhando e tal. Teve o Rodolfo, mandou uma mensagem que falou: qual é, irmão? Avisa aí que eu tô ligado aqui na medida do possível, que ele tá de plantão lá no salão da academia. Manda um abraço pra ele lá. Rodolfo, tá mandando um abraço pra você. Você já ouviu, né? Isso aqui é uma bagaça ao vivo, então quando chegar. Mas ele escreve aqui: fala Marcelo, tudo bem, cara? Muito maneiro o projeto, parabéns. Tipo, obrigado, irmão. E ele pergunta aqui: Lucas, como no meio de tanto profissional de educação física, se diferenciar é um desafio gigantesco. Que dica você dá pra quem tá iniciando a carreira e tem vontade de se destacar desse mar de gente? Eu acho que não é um desafio gigantesco, porque só depende... Nós falamos aqui bastante sobre... tem muita informação hoje, então só depende de nós, né? Buscar a informação correta, saber aonde procurar, ter boas referências. Hoje em dia, cada semana sai um método novo de treinamento, as pessoas inventam muita coisa ao invés de ficarem no básico, simples e eficiente. Então, hoje em dia existe muita invenção dentro da profissão e eu acho que precisamos buscar informações qualificadas. E uma dica que eu dou, e eu falo isso nos meus processos de mentoria, para se destacar dentro dessa área, fazer cursos específicos e ter intenção no que tu tá fazendo, saber que direção tu tá tomando e principalmente falar um outro idioma, porque eu acho que se tu falar um outro idioma tu já vai te diferenciar de muitos outros que estão na média. Até posso contar uma história aqui que eu vivi no final de semana passado no workshop
que eu venho apresentar aqui em Araruama. Também apresentei esse mesmo workshop no Rio de Janeiro na semana passada, e também há 3 semanas atrás lá na Ucrânia, onde eu fiz uma pergunta falando que eu, como empreendedor e como dono da minha marca, precisaria de alguém para trabalhar comigo. E essa pessoa, isso foi num sábado, e essa pessoa começaria comigo na segunda-feira. Só teria um pré-requisito, precisaria falar inglês. E fiz essa pergunta na sala com acho que 23, 25 pessoas, e eu falei, beleza, quem falar inglês, eu... né? Tá contratado. E aí ficou um silêncio, todo mundo Ninguém olhando, falava? E ninguém falava inglês. É punk. Então... Ou seja, a oportunidade bateu a porta e o cara não tava preparado. Entendeu? Né? Então são exemplos da vida real, e se eu pudesse dar uma dica, aprenda um outro idioma, se para ser um pouco mais específico, o inglês, onde abre muitas portas em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida. Cara, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. O Tim Claudinho manda pra gente aqui, inclusive é o cara que tá organizando aí o teu workshop, né? O cara que trouxe você aí. Ele mesmo. Ele vira e fala assim, cara, com quanto tempo, pergunta pra ele com quanto tempo ele decidiu que estava preparado pra poder aplicar a mentoria, assim, com quanto tempo ele demorou pra vencer esse processo aí de autossabotagem, né? Eu, por ter essa proximidade, essa amizade com ele, já sei por que ele tá me perguntando isso. Não vou falar porque em breve vai ter novidades aí para os seguidores aí dele, para as pessoas que acompanham a metodologia de trabalho dele. Mas sendo um pouco mais efetivo, respondendo a pergunta dele, Claudinho, cara, foi em torno aí de... foram 6 meses de muita batalha interna até eu conseguir saber que eu ia estar apto a fazer esses processos de mentoria aí. Quer que eu te passe? Não, tranquilo. Desculpa, irmão, me perdoa. Minha esposa entrou aqui e falou comigo. Não te preocupa. Mas eu respondi a pergunta. Tu acabou não ouvindo a resposta, mas respondi já. É isso aí, cara. O Rafael mandou uma pergunta aqui pra gente. Ele virou e falou assim, cara, eu sou proprietário de academia e queria que você falasse um pouco sobre os diferenciais que um profissional de salão precisa ter para prestar um serviço de excelência. Ótima pergunta. Ninja, obrigado. Tá marcado para vir aqui trocar ideia com a gente também. Ótima pergunta. Um abraço pro Rafael e de novo, né, venda a sua verdade. Eu vou responder uma pergunta onde eu já vivi essa experiência. Eu já fui profissional de salão, de academia, o típico instrutor de musculação. Já passei por essa experiência. Trabalhei em academia pequena, academia de bairro. Trabalhei na Smart Fit, que é uma grande rede de academia aí, que é uma escola de atendimento. E eu acho que tu precisa ter muita paciência, porque atender muita gente não é fácil, tem que ter paciência, e tem que saber dar uma atenção diferenciada, tem que realmente botar intenção naquilo que tu tá fazendo, e se tu fizer isso, com certeza, isso vai se refletir na tua cartela de clientes. Show de bola, cara. Eu vou te falar, eu falo muito por mim, irmão. Eu acho que tem aí já. Eu falo muito por mim, assim, eu já tive uma dificuldade bizona com salão de academia, e aí vai uma crítica construtiva, você que é profissional de educação física, eu não tô falando mal do teu trabalho, tá, irmão? Faça. Mas eu vou te dar só um toque, assim, super construtivo, sem criticar ninguém, no intuito de você ter um feedback de quem é usuário do serviço que vocês acabam prestando. Na academia onde eu malho, existe uma diferença entre camisa verde e camisa preta. O cara que é camisa preta dando personal, então aquele cara tá em função do aluno dele. Isso é típico dentro de um salão. E o cara que tá de camisa verde, eu acho, amarela, ele o do horário. Isso aí, é do horário. E às vezes rola, cara, uma cultura do cara de camisa verde tá colado em mina. E, mano, e pra gente que tá no salão, às vezes, eu ainda sou um cara despachado e dane-se, vou lá, pô, dá licença aí, irmão, tal, sei desenrolar isso. Mas tu imagina um aluno que o cara acabou de entrar na academia porque ele descobriu que tá hipertenso. Aí ele chega na academia, você vê pela roupa do cara, às vezes, que o cara não tem a menor noção do que ele tá fazendo ali. Atiraram ele ali dentro e ele, agora, onde é que eu vou? Ele chegou, já vi um camarada numa academia que eu malhava lá em Niterói, que ele entrou na Smart Fit, inclusive, ali no Ingá. Ele entrou de bermuda jeans, um sapatênis e uma camisa da Voller, assim, sabe de suéterzinho? Aí eu olhei assim e falei, pô, esse maluco tá procurando alguém, né? Tá no lugar errado. Mano, quando ele começou a malhar, eu falei, caraca, o cara meteu esse outfit pra vir pra academia mesmo. Esse fardamento. E eu falei, você tá perdidão. Então, às vezes, você acaba privando o aluno de ter acesso a você e, às vezes, a sua atenção é fundamental. Então, fica aí um toque, sei lá, só um feedback, beleza? Mas a tua crítica, ela é muito verdadeira, né? Tu mesmo vive isso, como tu falou, dentro do salão de academia. E eu volto a falar, tu tem que fazer as coisas com intenção. Qual é a tua intenção? Tu quer ir atrás das menininhas, como tu falou,
ou tu quer te tornar um profissional de destaque, tu quer dar uma atenção, seja para um idoso, para um homem, para uma mulher, para uma menina bonita, tu tem que ter a intenção, o que tu quer. Não, Aí vai a diferença do profissional. E não é regra não, tá, moçada? O que eu tô falando aqui não é regra. É um ou outro professor em um horário muito específico. Graças a Deus, a academia, a gente malha, a molecada é fenomenal, dá uma atenção fora de série. Manda um abraço pra eles então, o pessoal da Top Fitness, né, do meu amigo Rafael Ninja, a gente tá malhando lá. Mas é assim, tem um ou outro profissional, fica uma dica, sacou? Não vai, daqui a pouco os caras vão me juntar na academia, não vai ficar menos feio no salão, não. Né? Mas é só pra você ter esse feedback aí. Mas lá, só deixar isso bem claro, lá não é assim, não é a regra, porque senão daqui a pouco vão falar que eu tô falando mal da academia. Não, por isso e a gente tá ao vivo aqui, né? Fortalece os caras da tua academia lá, hein? É isso aí. Meu irmãozão, cara, queria muito te agradecer aí, brother, pelo papo. Pô, a gente tinha muito mais coisa pra explorar, mas o nosso tempo tá corrido, o nosso próximo convidado já chegou aí, o Felipe tá lá embaixo. E, cara, prazerzão, assim, e vou falar uma coisa pra você aqui que eu sempre falo pra molecada aqui. E você que tá vendo a gente aí agora, você que é do direito, cara, pega a visão de um cara da educação física e vê como é que esse cara tem pontos em comum com a galera que tá... Não adianta, eu digo o seguinte, o sucesso tem receita de bolo? Não. Mas as pessoas de sucesso têm muita coisa em comum. Sabe qual é? Concordo. E isso é o que o podcast me ensinou, irmão. Assim, caraca, tu olha assim e fala... O cara renunciou, o cara abdicou, o cara não desistiu. Cara, pega esses episódios que você tá assistindo e pega isso, filtra isso de bom pra você, entendeu? Eu tenho certeza que tu vai se amarrar. Mas, cara, toda vez que vier Aroma, já vem aí pra gente trocar ideia, né? Principalmente, pô, queria que tu fosse gremista, mano, pra eu te dar uma gastada aqui agora ao vivo. Não. A gente gasta eles juntos. Pô, no primeiro jogo do Gaúcho conta. Se fosse 6, irmão, o nego ia meter mesmo dizendo que o Gaúcho descontou. Descontou os 5. Dos 5. Pois é. Mas foi 4. Ainda ficou 1 de diferença ali ainda, né? Pra empatar. Agora ele tira no Maracanã. Cara, mas eu queria deixar você aí bem à vontade, divulga tuas redes sociais aí, faz teu jabá. Bom, eu já... Fala do teu evento amanhã aí pra galera. Isso, eu já falei no início e te parabenizo mais uma vez pelo teu projeto. Eu sei que não é fácil empreender nessa área aí das mídias sociais e marketing digital, enfim. Como eu te disse, sou um podcaster bem amador, mas gosto muito do que eu faço. Então, parabéns, muito obrigado pela estrutura que tu proporcionou aqui, pelo profissionalismo, pela qualidade de áudio, de vídeo, enfim. Então, um grande prazer tá aqui contigo, trocando essa ideia. Espero que realmente essa conversa, essa troca de ideia impacte positivamente as pessoas do direito, da medicina, da educação física, enfim, porque um bom atendimento, não importa aonde, ele vai fazer a diferença. Pois é, cara, e são coisas que a gente aprende muito, assim. Com a tua história de vida, como é que tu fez essa parada da pergunta que te fizeram aí, da questão da autossabotagem que o Claudinho te mandou, quando é que tu venceu isso, né, irmão? É muita parada boa. Eu vou te falar, a gente tá aí, mas deve ter mais ou menos aí papo de 1h30 já de conversa. 1h10 por aí, mais ou menos. Não, excelente. Infelizmente não vamos poder ficar mais, né, porque a agenda não bateu, mas de novo agradeço. Queria deixar aqui um abraço especial também ao Claudinho, né, o professor Claudinho, que fez um grande esforço para me trazer para cá e para que eu possa fazer um evento amanhã e conversar com os meus colegas, estudantes, estagiários, educadores físicos. Com certeza vai ser um grande evento, esse workshop em treinamento físico e desenvolvimento pessoal. Como tu disse, para divulgar as minhas redes sociais, o meu Instagram é coach.lc, né, de Lucas Carvalho, como vocês estão vendo aqui na minha marca. E, bom, eu tenho o meu podcast também no Spotify, que é o podcast do LC, tenho o meu canal no YouTube, que é Coach LC também, tenho o meu processo de mentoria, que em breve estou lançando mais um grupo, workshops, palestras, enfim. Então, de novo, essas crenças limitantes que o educador físico apenas tem que tirar a anilha e colocar cone, pegar colete, jogar bola para jogar. Tô aqui, né, em carne e osso para mostrar para vocês que é bem diferente. É isso aí, então você curtiu mais um episódio do MastraCast, né, nosso 23º episódio, rola daqui a pouco com o Felipe Julian, que já tá aqui inclusive, o 24º, amanhã rola o 25º e o 26º, né, então a gente tá tendo 2 transmissões por dia aí, porque a galera tá sem agenda, e pior que é só, hoje, sábado e segunda, a gente tem 2 transmissões, amanhã com a Bianca Lousada, que tem o Instagram Bianca Lousada, à tarde com o Júnior, né, com o Júnior também, educador físico, vai trocar uma ideia com a gente sobre a experiência dele. Na segunda-feira eu recebo aqui o Luiz da Saúde, dia 30, e o Jonathan, né, que a gente vulga o Thiaguinho, que a gente usou ele na cidade, que é igualzinho o Thiaguinho. Agora acho que ele diferenciou um pouquinho por causa do efeito colateral comum a todos da pandemia, né?
Mas a gente vai bater um papo com ele, o moleque já gravou DVD, tá estourando aí na música, bacana ver a galera crescendo assim na cidade. E aí a gente vai pra 3 dias de agenda dupla, haja voz, né? Pastilha, Valda, sei lá o que eu vou lançar aqui. Que qualidade vocês estão, hein? É isso aí, tamo junto, moçada, um abraço pra você, beijo no coração, LC. Brigadão, Irmão, tamo junto. valeu, tamo Valeu, junto. um abraço. Abraço, valeu, tchau, tchau.